Secretaria de Saúde do Estado confirma primeiro caso de reinfecção por Covid-19 na Bahia. A paciente foi contaminada por uma mutação do vírus. Segundo os pesquisadores, esse foi o primeiro caso de reinfecção no país com uma mutação do vírus encontrada na África. Secretaria de Segurança Pública divulga fotos dos homens que dispararam tiros na praia de Jaguaribe, em Salvador, matando 3 pessoas e ferindo outras 5. Aumenta a tarifa do pedágio da BA-099 e motoristas reclamam da qualidade da rodovia. A faixa não alargou nem 1 metro a mais. A gente está andando na mesma pista, está andando com a mesma assistência. A pessoa vai que NBEP e volta, já é quase R$15. E no futebol, o Vitória enfrenta o líder América Mineiro pela Série B. Mas não vai contar com o atacante Vico, que nem viajou com o grupo. É um jogador experiente, né? Bate falta e com certeza vai fazer falta. Hoje é sexta-feira, 8 de janeiro, e o BA-TV já está no ar. Olá, boa noite. Agora há pouco, a Secretaria de Segurança Pública divulgou as fotos dos homens que dispararam tiros na praia de Jaguaribe, em Salvador, na última terça-feira. 3 pessoas morreram no ataque e outras 5 ficaram feridas. A repórter Giana Matiasi tem as informações ao vivo para a gente. Boa noite, Giana. Os suspeitos foram identificados, mas ainda não foram presos, né? Exato, Sodak. Boa noite para você, boa noite para quem nos assiste. Eles não foram presos, mas viraram cartas no baralho do crime. São os primos, o Felipe Nauan Fiuza Moreira e o Caio Matheus Fiuza Catarino. Os dois têm 25 anos. O Felipe passa a ocupar a carta de rei de Copas. Segundo a polícia, ele atua nos bairros de Castelo Branco, Vila Canária, tem passagens por latrocínio, porte ilegal de armas, cumpria a pena no regime semiaberto na colônia penal de Simões Filho, mas fugiu ano passado. Já o Caio é o 5 de Paus, também tem como área de atuação os bairros de Castelo Branco e Vila Canária. Segundo a SSP, as imagens das câmeras de segurança e os depoimentos dos 3 criminosos presos por participação, 2 motociclistas e um homem que dirigia um táxi, e das vítimas que sobreviveram foram fundamentais nessa identificação. Com relação aos mototaxistas, o Tribunal de Justiça converteu hoje para preventiva a prisão da dupla que foi presa em Valéria na quarta-feira. Já o taxista que foi capturado ontem, ele vai passar pela audiência de custódia, mas data e horário ainda não foram divulgados. Relembrando, esse crime aconteceu então na terça-feira. Morreram o Lucas Santos de Souza, que era o alvo dos criminosos, a estudante de biomedicina Juliana Alcântara e o Igor Oliveira Filho, de 17 anos. Sodak. Obrigado, Giana. Tomou posse hoje, virtualmente, o prefeito reeleito de Vitória da Conquista, Erzen Guzmão. Ele está internado desde dezembro no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, tratando de complicações da Covid-19. Luiz Carlos Udé, com o objetivo de deliberar o pedido da posse virtual do prefeito reeleito de Vitória da Conquista, Erzen Guzmão, que está internado em São Paulo, tratando sequelas da Covid-19. Por medidas de segurança contra a Covid, a sessão não foi aberta ao público. Foi restrita a vereadores e profissionais da imprensa. Dos 21 vereadores, apenas um não participou. O prefeito de Vitória da Conquista, Erzen Guzmão, era para tomar posse no dia 1º de janeiro. Mas, por causa do quadro de saúde, não participou virtualmente da cerimônia de posse. O prazo, então, foi prorrogado. Como o regimento interno da Câmara não tem uma definição sobre esse tema, foi convocado, então, uma sessão deliberativa. A posse virtual do prefeito Erzen foi aprovada pela maioria dos vereadores. Após a votação, a Câmara de Vereadores deu posse ao prefeito Erzen Guzmão, que participou virtualmente da sessão. Do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, Erzen fez o juramento. Prometo defender e cumprir a lei orgânica. Prometo defender e cumprir a lei orgânica. Observar as leis da União. Observar as leis da União. Foi a primeira imagem de Erzen Guzmão no hospital desde que foi internado no dia 26 de dezembro. Depois do juramento, o prefeito Erzen ainda agradeceu e desejou sucesso à vice, Sheila Lemos, prefeita em exercício. Saudar a nossa vice-prefeita em exercício, Sheila Lemos. Muito obrigado e que Deus nos abençoe.
Em Salvador, um problema que muitos moradores enfrentam durante todo o ano piora no verão: a falta d'água. Em diversos bairros da capital não cai nada das torneiras. Só durante a madrugada o abastecimento acontece, obrigando muita gente a ficar acordada para conseguir armazenar água nos baldes. No Alto do Cabrito, os moradores dizem que só tem abastecimento de madrugada. Quem mora no loteamento Bela Vista do Lobato garante que chega a ficar dias sem água. Recentemente nós ficamos 3 dias sem água. A água chegou ontem. Ontem ela chegou mais cedo, mas hoje já não tem mais água. Isso aqui é a torneira da rua, não tem mais água. Em São Caetano, o problema é o mesmo. Moradores das ruas Professor Batista Vieira e Ana Maria Bittencourt reclamam que há 2 meses o abastecimento está irregular. Tem mais ou menos uns 2 a 3 meses que está assim, entendeu? A água ela só cai de madrugada, 2, 3 horas da manhã, entendeu? E aí o espaço de tempo que ela cai é muito curto. E às vezes cai um dia e passa 5, 6, 7, 8 dias sem cair. Já passou até mais do que isso. Na Rua do Cajueiro, em Nova Sussuarana, falta d'água desde o dia 20 de dezembro, segundo os moradores. Que a gente trabalha, quando a gente chega em casa não tem água para a gente lavar nossas roupas, arrumar nossa casa, fazer a comida já para outro dia, porque a gente sabe que não vai ter água. E a gente liga para a Embasa não dá uma resposta nenhuma. Meu esposo está acordando 2 horas da manhã para recolher água, né, para pegar água. E eu também já não consigo dormir mais. A gente tem que fazer o possível para pegar água para no outro dia, né, conseguir usar para fazer as coisas de casa. E está difícil a situação. Na segunda travessa da Ventosa, no bairro de Pernambués, os moradores dizem que estão enfrentando falta d'água desde outubro. E agora nós vim buscar água. Não tem água nem para tomar banho. Onde é que o senhor pega água? Aqui na casa do vizinho, lá embaixo. A falta d'água é um problema também em Cajazeiras 10, na Santa Cruz e no Alto do Peru. O presidente da Embasa, Rogério Cedras, disse que os problemas de abastecimento são em poucas localidades. A gente tem realmente alguns problemas de abastecimento, mas que são realmente pontuais. Nós já fizemos alguns grandes investimentos e hoje temos uma obra em andamento de mais de 13 milhões e 400, que é uma obra que vai melhorar toda a região alta ali, que é abastecida pelo Cabula, pela central de Cabula nossa de abastecimento, que pega Sussuarana, Sussuarana Nova, Sussuarana Velha, Mata Escura, Pernambués, ou seja, uma série de regiões. Com essas obras que a gente prevê concluí-las na integralidade agora em outubro desse ano, vamos praticamente resolver todo o equacionamento daquela região e de tudo isso que a gente está falando aqui agora. Trafegar pela BA-099 está mais caro. O pedágio foi o único entre os 5 que funcionam em rodovias que cortam o estado que reajustou as tarifas neste início de ano. O reajuste está previsto em contrato, mas especialistas alertam que eles precisam vir acompanhados de melhorias nas estradas. Mal virou o ano e quem costuma passar pelo pedágio da BA-099 já se deparou com a tabela de novas tarifas. Carros agora pagam R$ 7,20 em dias de semana e R$ 10,80 aos finais de semana e feriados. Um aumento de 2,44%, que desagradou muita gente. A faixa não alargou nem 1 metro a mais. A gente está andando na mesma pista, está andando com a mesma assistência, no mesmo nível de sempre. E não justifica um aumento tão exorbitante. Já aumentou mais 20 centavos, né, no pedágio. A pessoa vai que NBEP e volta, já é quase R$15. Dos 5 pedágios que funcionam em rodovias baianas, este foi o único que teve aumento de preços. Das rodovias pedagiadas, 3 são estaduais, que devem ser fiscalizadas pela Agerba. BA-093, o sistema interliga vários municípios da região metropolitana de Salvador através de 132 quilômetros de estrada sob administração da concessionária Bahia Norte. BA-052 são 546 quilômetros que começam nas imediações de Feira de Santana e seguem até Xique-Xique e mais 83 quilômetros de Xique-Xique a Barra. Quem administra é a concessionária Estrada do Feijão, Concef, que ainda está em processo de instalação da praça de pedágio. E BA-099, o trecho tem 217 quilômetros. Vai do quilômetro 7,5, na ponte do Rio Joanes, até Jandaíra, na divisa com Sergipe, e é administrado pela concessionária Litoral Norte, a CLN.
Os reajustes anuais estão previstos em contrato, mas precisam ter como contrapartida as obrigações cumpridas. No caso específico da BA 099, existe uma auditoria em curso do Tribunal de Contas do Estado, que aponta falhas na prestação de serviço da CLN em itens como sistema de telefonia de emergência, além de problemas de sinalização, falta de recolhimento de taxas, entre outros. Este especialista alerta que a fiscalização por parte da agência reguladora não pode ser apenas protocolar. Não basta a cada ano ficar pintando as faixas ou limpando as vias, mas, por exemplo, não duplicar nos pontos que eram previstos para serem duplicados, não iluminar nos pontos, nos trechos que eram previstos para serem iluminados. A AGERBA tem que cobrar e, se não cobrar, multar. Já 2 concessionárias administram trechos de rodovias federais que passam pela fiscalização da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. São a BR-101, no acesso a Mucuri, já na divisa com o Espírito Santo, que é administrada pela ECO-101, e as BRs 526 e 528, além das BRs 116 e 324, que ligam 27 cidades baianas e são de responsabilidade da Via Bahia desde 2009. Um dos pedágios é esse aqui na BR-324, em Simões Filho. Atualmente, a tarifa é de R$ 2,90 para carros. Em outubro do ano passado, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, chegou a dizer que ia encerrar o contrato com a Via Bahia, que tem 25 anos de duração, alegando que a concessionária tinha cumprido apenas 30% das obras e deixado de executar 400 quilômetros de duplicação. Só que o contrato continua em vigor. Já a Via Bahia disse em nota que há uma divergência entre os valores apontados pela concessionária e pelo governo federal de cerca de 3 bilhões de reais que não foram cumpridos pela agência reguladora e que o caso está na justiça. Mas o que os motoristas querem mesmo é uma rodovia de qualidade. Um asfalto de qualidade, né? Uma pista de qualidade. A gente precisa de uma iluminação também muito perfeita e segurança em primeiro lugar, né? Sobre a ação do TCE, a concessionária Litoral Norte disse em nota que já apresentou documentações que comprovam o cumprimento de suas obrigações contratuais. Já a AGERBA não respondeu às nossas perguntas sobre esta ação. Sobre o contrato com a Via Bahia, a ANTT diz que está acompanhando todas as questões que envolvem a concessão para chegar logo a uma solução. Confirmado, primeira reinfecção por Covid-19 na Bahia. O caso é o primeiro do país com uma mutação descoberta na África do Sul. A gente fala disso depois do intervalo. Hora de ver como é que está o trânsito aqui na capital. Olha só como é que está a entrada do terminal de São Joaquim. Fila, olha, enorme para quem vai fazer a travessia aí para a ilha de Itaparica. Fila também na BA 099. Olha só, sentido aí Salvador motorista, muita fila. A gente volta já. BATV de volta de Salvador para todo o estado e com a notícia de que a Secretaria de Saúde da Bahia confirmou hoje o primeiro caso de reinfecção pelo novo coronavírus no estado. O caso foi em Salvador e os pesquisadores descobriram que foi provocado por uma mutação do vírus descoberta na África do Sul. É a primeira vez que a mutação foi encontrada no país. A paciente é uma mulher de 45 anos, moradora de Salvador e sem registro de outras doenças graves. Ela teve Covid em maio do ano passado e depois foi infectada de novo em 26 de outubro. Na reinfecção, ela teve sintomas mais severos, mas não precisou ficar internada. Para confirmar a reinfecção, além dos testes clínicos, é necessária uma diferença de tempo de pelo menos 90 dias entre uma infecção e outra. Esse é o primeiro caso confirmado de reinfecção por Covid-19 registrado na Bahia. Há outros 118 casos suspeitos sendo investigados, com pacientes com idades que variam de 5 a 80 anos. Mas nesse caso, um outro dado chama a atenção. A reinfecção foi causada por uma mutação do vírus, semelhante à que foi encontrada na África do Sul. Mutação é uma variação do vírus. Essa que foi encontrada pela primeira vez na África tem um poder de contágio maior e foi identificada como E484K. Os pesquisadores dizem que esse foi o primeiro caso de reinfecção
com esse tipo de mutação. Esse é o primeiro caso em que, no segundo episódio de Covid, ou seja, num paciente que se reinfectou, a gente está vendo a presença dessa mutação E484K, que é uma mutação que preocupa a comunidade científica, já que ela se localiza numa região que o vírus usa para infectar a célula e que também o sistema imune usa para neutralizar o vírus através dos anticorpos. Então é uma mutação que preocupa porque ela pode tornar o vírus mais transmissível. Mesmo assim, os especialistas dizem que não há indícios de que as vacinas que estão sendo produzidas não tenham eficácia contra essa nova mutação. Esse é um ponto de discussão na comunidade científica, né? Até agora, a nossa aposta é que as vacinas continuarão sendo eficazes, certo? Então, todos os testes que foram feitos para algumas vacinas e que têm sido divulgados têm sugerido de que as vacinas ainda são eficazes mesmo para essas novas linhagens. Para médicos, a confirmação dos casos de reinfecção deixa claro que ainda ninguém pode se sentir seguro contra a Covid-19. É fundamental que as pessoas que tenham já tido Covid-19, elas não baixem a guarda. Tem que continuar usando máscara, sim. Tem que se proteger, tem que manter distanciamento, tem que usar o álcool gel, higienização das mãos. Porque é fundamental que até que toda a população seja vacinada e esteja imune ao coronavírus, a gente tem a garantia de proteção através do uso dessas medidas, como o uso de máscara e higienização das mãos. É fundamental, mesmo para aquelas pessoas que já tenham confirmado episódios anteriores da Covid-19. E a Anvisa recebeu hoje 2 pedidos para uso emergencial de vacinas. Um da Fiocruz, que no Brasil faz os estudos da vacina da Oxford, o outro do Instituto Butantan, responsável pela Coronavac. Sobre a vacina do Butantan, a Prefeitura de Salvador desistiu do acordo para a compra de mais de 100 mil doses, depois que o governo federal divulgou o contrato para a aquisição de 100 milhões de imunizantes. Às 9h34 da manhã dessa sexta-feira, o pedido de uso emergencial da Coronavac entrou no sistema da Anvisa. O pedido feito pelo Instituto Butantan é para o uso de 6 milhões de doses que já chegaram prontas da China. Para as doses envasadas aqui no Brasil, terá que ser feita uma outra solicitação. A meta, segundo a agência, é dar uma resposta se libera ou não o uso em até 10 dias. Mesmo antes da liberação da Anvisa, o governo federal já confirmou a compra de 100 milhões de doses da vacina. Diante do anúncio, a Prefeitura de Salvador, que tinha formalizado o interesse pela aquisição de 103 mil doses da Coronavac, anunciou hoje que não vai mais investir recursos próprios para adquirir os imunizantes e que vai pedir prioridade ao governo federal para receber as vacinas. Não tenho dúvidas que ter um plano de imunização e estar preparado para fazer a vacinação é um diferencial que talvez outras cidades não tenham. Então, nós vamos apresentar isso ao governo federal, pedindo prioridade para receber essas vacinas da Coronavac e continuamos com entendimentos com outros laboratórios. 3 municípios baianos anunciaram que seguem com acordos de compra com o Instituto Butantan. Salinas da Margarida, no Recôncavo Baiano, disse que formalizou o interesse por 10 mil doses da Coronavac. Em Itaberaba, na região da Chapada Diamantina, a Prefeitura disse que firmou o acordo para a compra de 30 mil doses da vacina. Em Amargosa, a 240 quilômetros de Salvador, a Prefeitura afirmou que fechou o acordo para garantir a compra de mais de 12 mil doses. Além da Coronavac, a Anvisa anunciou na tarde dessa sexta-feira que recebeu um segundo pedido de uso emergencial de vacina. Segundo o órgão, o pedido foi enviado pela Fiocruz, que no Brasil conduz os estudos da vacina desenvolvida pela empresa AstraZeneca. O pedido da Fiocruz é para o uso de 2 milhões de doses de vacinas que devem ser importadas do laboratório Serum, na Índia. O laboratório é um dos fabricantes da vacina da AstraZeneca. Segundo a Anvisa, a meta também é de fazer a análise do uso emergencial em até 10 dias. Em entrevista à imprensa, o governador Rui Costa disse que a Bahia está pronta para iniciar a imunização assim que a vacina for liberada e distribuída aos estados. Estamos com tudo pronto, conseguimos comprar todo o material, inclusive vacina, seringas.
Então, conseguimos comprar refrigeradores para distribuir nas regiões. A prioridade não vai ser por cidade. Todas as cidades 100% serão contempladas. A prioridade será por grupo de risco. Vamos agora conferir os dados atualizados da Secretaria Estadual da Saúde sobre a Covid aqui no estado, dados divulgados agora há pouco. Nas últimas 24 horas, 2.777 novos casos, já são mais de 508 mil. A média móvel de casos ontem estava em queda, hoje em estabilidade de menos 1%. Mortes nas últimas 24 horas, 31, já são mais de 9.360 mortes. Média móvel continua em estabilidade. A taxa de ocupação na capital aumentou de 69% para 71%, no estado se manteve a mesma. Pacientes recuperados até o momento, 493.064. E a Prefeitura de Salvador divulgou a lista dos 10 bairros com mais casos de Covid na capital. Confira. Em primeiro lugar está Pernambués, com mais de 4 mil casos da doença. O bairro lidera a lista há 4 semanas, segundo a Prefeitura. Em seguida vem Apituba, com 3.825 casos. Na sequência vem Brotas, com pouco mais de 3 mil registros da doença. E em seguida a Santa Cruz, com mais de 2.600 casos. Mas observe que, apesar de estar em 4º lugar no ranking, o bairro é o que tem o menor número de moradores, 27 mil, menos da metade dos que encabeçam a lista. Na sequência vem os bairros de Itapuã, Fazenda Grande do Retiro, São Cristóvão, Liberdade, Federação e São Marcos. Depois do intervalo, a gente fala sobre as homenagens ao Senhor do Bonfim. A novena está começando hoje, mas com mudanças por causa da pandemia. E tem o Vitória enfrentando o líder América Mineiro com um desfalque importante. A gente volta já. A gente volta agora com as informações sobre um acidente que aconteceu na rodovia. Uma criança morreu e 4 pessoas da mesma família acabaram ficando feridas depois que o carro em que elas estavam bateu em uma árvore hoje de manhã. O acidente foi na BR-242, perto de Muquém do São Francisco. O veículo que ia de Brasília para Recife saiu da pista, bateu na árvore e foi parar às margens da rodovia. Ainda não se sabe o que fez o motorista perder o controle da direção. Os feridos foram levados para o Hospital Regional Velho Chico, em Ibotirama. E a gente vai ver agora o que foi destaque hoje no nosso portal G1 Bahia. Vou mudar aqui para a gente poder mostrar o que foi destaque hoje aqui no nosso portal G1 Bahia. E estamos falando sobre a novena ao Senhor do Bonfim, que começou nesta sexta-feira com acesso por ordem de chegada e transmissão online. Missas aí serão feitas sempre às 7 da noite até o dia 17. E não vamos ter aí a tradicional lavagem das escadarias. Mais detalhes é só acessar g1.com.br/Bahia. Agora, futebol. O Vitória terá um desfalque importante para o jogo de amanhã contra o América Mineiro. O atacante Vico não viajou com o grupo e está fora da partida contra o líder da Série B. Faltam 6 rodadas para o final da Série B e a situação do Vitória está longe de ser tranquila. 15º colocado, apenas 2 pontos à frente da zona do rebaixamento. Time precisando reagir na tabela, mas tem pela frente o líder do campeonato numa partida que será disputada fora de casa. É duro pro Vitória. Difícil, né? Muito difícil. O América Mineiro do técnico Lisca vem numa ótima sequência de resultados. Nos últimos 8 jogos pela Série B, venceu 6 e empatou 2. Briga ponto a ponto pelo título com a Chape e praticamente já garantiu o acesso à primeira divisão. Sabemos que existe um certo favoritismo ou um favoritismo em relação à equipe do América, pelo fato de estar brigando pelo título, mas a gente acredita que, de acordo com aquilo que a gente vem trabalhando no decorrer da semana, colocando em prática, a gente pode sim surpreender o nosso adversário dentro de casa. O jogo não vai ser fácil e, para complicar ainda mais a vida do Vitória, o time perdeu um dos seus principais jogadores, o atacante Vico. Ele sentiu a coxa no treino e não viajou para Belo Horizonte. Vico é o vice-artilheiro rubro-negro no campeonato com 4 gols. O último deles, marcado de falta na partida passada diante do Operário. Ele é um jogador experiente, né? Bate falta e com certeza vai fazer falta. Difícil, complicado com ele, sem ele. É pior ainda, mas vamos aí, né, botar nossa fé em ação para ver se a gente sai com esse resultado aí positivo. Beleza.
Hora da previsão do tempo. Lembra que ontem eu falei aqui que tinha chance de pancadas de chuva em Salvador? E ela veio no fim da manhã e provocou problemas em vários pontos da capital. Na Avenida Vasco da Gama, os motoristas foram pegos de surpresa. Esse carro aqui, acabou ficando preso no alagamento e precisou de ajuda para ser retirado aí. Na Avenida Bonocô, o trânsito ficou lento em vários trechos por causa dos pontos de alagamento. Em Pernambués, os moradores da rua 10 de janeiro disseram que a água da chuva se misturou com o esgoto e acabou invadindo as casas. No Cabula, um muro caiu e atingiu um carro. E a água invadiu o condomínio que fica na rua Silveira Martins. No fim de semana, tem mais pancadas de chuva em todo o litoral, parte do sudoeste e também do oeste. Só nas outras regiões. Trovoadas previstas para Santa Maria da Vitória, com máxima de 32, é a mesma máxima em Planalto, onde também deve chover. Em Juazeiro não chove e faz muito calor, máxima chegando a 38 graus. Em Salvador, no fim de semana pode ter a chuva a qualquer momento, com chance de alagamentos em alguns trechos. Amanhã na capital, a temperatura mínima fica em 24 e a máxima chega a 30 graus. A gente fica por aqui. Para rever as nossas reportagens, acesse o nosso site, o G1 Bahia. Outras notícias às 7h15 da manhã, no Bom Dia Sábado. Para você, uma boa noite, um ótimo fim de semana.